Conexão Diamante no ar. Imagem e liderança, como vestir-se de legado e merecimento para abrir portas. Poderoso, hein? Liderar envolve muito mais do que um cargo ou posição. É ocupar um espaço. É sentir que você merece estar ali. É carregar uma história, construir um legado e inspirar. Tudo que você viveu te trouxe até aqui. As batalhas, as vitórias, as escolhas. E será que a imagem importa? Ah, importa. Ela é comunicação, posicionamento e projeção para o próximo nível. Então, hoje nós vamos falar sobre abrir portas, impulsionar líderes por meio do legado, da projeção de futuro e da imagem, é claro. Te interessou? Então, fica aqui comigo que eu tenho dois convidados maravilhosos que não estão aqui por acaso, eles têm tudo a ver com esse assunto. Então, eu vou deixar que eles se apresentem melhor, mas Gaspar Lopes, meu querido amigo, é um prazer ter você aqui. Ludmila da Mata, que encontro maravilhoso. Isso também é Conexão Diamante, tá? Encontro de trajetórias, de pessoas incríveis que eu tenho aqui hoje. Fala um pouquinho mais sobre vocês, vou deixar que vocês se apresentem. Aqui o negócio é descontraído. Lu, a satisfação é minha estar aqui, é muito bom, a gente já tem uma amizade, a gente tem caminhado aí com as nossas histórias, né? Histórias bonitas, sempre de superação. Sou Gaspar Lopes, amo moda, estou na moda já tem um tempo, é de família, e a gente vai poder contar muita coisa legal aí, viu, Lu? Acho que vai faltar tempo, mas a gente volta depois aí e conta mais um pouquinho. Satisfação, bom estar aqui com vocês, tá bom? A Lud também. Prazer é meu, alegria imensa estar aqui no seu podcast. Lu Moreira, você que tem uma trajetória incrível no ramo da moda, com muita dedicação e muito amor, né? Tanto é que você está aqui no seu podcast, Conexão Diamante, fazendo conexões valiosíssimas, né? Então, o Gaspar aí, que também é do ramo da moda masculina, e a gente estava até trocando ali umas informações dos bastidores, né? Da história da moda aqui no estado de Goiás. Então, são 3 pessoas reunidas aqui hoje para a gente poder falar desse projeto seu maravilhoso, que é liderança, legado, e como a imagem pode ajudar nós, cada um aqui presente, todos que estão assistindo, a ter aí realmente essa imagem validada, consolidada e principalmente projetada. Então, eu sou a Lud da Mata, tenho uma história na moda masculina, juntamente com meu pai, o Toninho da Mata, que muitos devem conhecer, né? São mais de 50 anos de história, de marca, só do sobrenome dele. Foram 9 lojas no total, né? E eu segui ali pela política e segui através da rede que eu fundei, que é uma rede de mulheres líderes. Então, são caminhos que me levaram a entender isso que você está trazendo aqui no Conexão Diamante. Histórias riquíssimas temos aqui hoje. Então, se eu fosse você, já compartilhava com aquela pessoa que precisa participar disso junto com você. Então, manda aí o aviãozinho agora, porque ó, promete, tá? Vai faltar tempo, como o Gaspar falou, porque aqui tem muito assunto. Então, são pessoas que têm histórias inspiradoras, que têm o pezinho na moda. Pezinho nada, né? Assim, tem uma história Os 2 riquíssima. pés. E liderança também, né? Então, assim, a Lud está aí com esse grupo maravilhoso das mulheres da Rede Goiana, que faz um trabalho lindo, né? Gaspar, sempre liderando também um negócio de sucesso que começou do zero, né, Gaspar? História linda de se contar. Então, eu quero trazer aqui já para começar, né, um pouquinho dessas histórias inspiradoras, porque aqui a ideia hoje é a gente falar assim de como alcançar também uma projeção de futuro, porque às vezes a gente não alcança as coisas porque a gente não se sente merecedor, a gente não se arrisca, e nós aqui como 3 pessoas intensas que somos, né? Somos 2 amigos já, a gente já tem uma história aí, né, muitas aventuras. Com certeza. Muita Então, coragem. Muita coragem. Então, com certeza, a gente tem muito para contar e essa é a hora da gente compartilhar aqui. É verdade. Gaspar, me fala um pouquinho aí dessa sua história tão bacana, né? De como você, se você se sentir à vontade, é claro, eu sei que você tem muita história para contar. É verdade. E essa é uma que eu particularmente gosto muito, né? De você Ah. falar de como você começou até você chegar no que você está hoje, que eu acho que isso inspira. Claro. Inspira as pessoas a acreditarem, Sim. a se dedicarem, a realmente alcançar o que Sim. desejam, né? Sim. Ô, Lu, hoje eu estou num momento da minha vida que eu estou querendo fazer essa doação de vida. Eu acho, né, Lu, de a gente poder contribuir com a sociedade, com o jovem,
para que mostrar para ele que é possível você sonhar, é possível você acreditar. E, então eu vim de uma família muito, uma classe média, um pouquinho mais baixa, mas assim, muito batalhadeira, muito trabalhadora. E assim, eu sempre quis na vida vencer. Então, havia esse desejo no meu coração. Então, eu fui começando. A nossa família é uma família de costura. Por exemplo, quando nós fazíamos as festas juninas do nosso setor, a melhor roupa linda, trabalhada, era feita na minha casa. Né? Onde meu tio confeccionava. Antes tinha aqueles vestidos que colocavam os remendos nos vestidos. Não, lá nós não aceitávamos isso. Nós fazíamos toda a roupa. Vinha um corpete, ela ia se abrindo com as anáguas, aquela coisa mais linda. Então, esse gosto partiu daí e eu fui amando e fui fazendo alguns experimentos. Tentei algumas coisas fora, mas por fim, depois da costura, comecei a fazer, pegar peças prontas. Depois eu fui vendo a necessidade do cliente, fui me adaptando. E, por fim, foi uma história linda, precisa de um quadro para isso, eu comecei a vender gravata de porta em porta. Goiânia me conheceu, da história, de superação, eu fui, venci, e disso começou foi aparecendo uma outra necessidade, e eu percebi a necessidade. Aí tem uma dica que eu já deixo para o jovem. De um negócio, eu percebi outra possibilidade, do próprio cliente pedindo. Falei assim, opa, eu vou me adaptar. Eu adaptei, superei. Hoje fiz uma marca que hoje requer respeito, as pessoas me respeitam, as pessoas dão credibilidade. Então, esse é um pouquinho da história, Lu. Aliás, já aproveitar, né? Quer aquela roupa alinhadinha? Vai lá na Alfaiataria Gaspar Lopes. Com certeza você vai sair alinhado, né, Gaspar? Com certeza. Então, assim, essa imagem do líder, a gente com certeza precisa olhar para a moda, para a imagem. Moda, quando eu falo moda, é assim, é mais na questão do estilo, né? Certo. Até aproveito para fazer, assim, uma observação sobre dress code empresarial, tá? Porque eu vejo, assim, por aí, que às vezes as empresas colocam as pessoas numa caixinha que não precisa, gente, né? Se a gente pode ter autenticidade, a gente pode ter personalidade nessa imagem dentro das empresas. Aliás, né, eu faço muitas palestras também, eu gosto de falar sobre isso. Dá para a gente ter um dress code que funcione bem, que passe credibilidade, mas que fique também autêntico, deixe as pessoas serem quem elas são, né? Isso é importante também. Verdade. Nós, como pessoas autênticas que somos, né, gente? Verdade, Vamos sim, defender isso. Com certeza. Coincidentemente, estou aqui combinadinha com Lud da Mata, né? Preta, com dourado, batonzinho vermelho. Não foi proposital, mas ficou ornou. É a mesma energia. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Então, Lud, fala um pouquinho para nós também. Você tem muita história, né? Mas escolha aí um corte dessa história, porque você tem muito para contar de liderança, de realmente arregaçar as mangas e conquistar o que você quer. Falando em arregaçar as mangas, nesse mundo da moda, como eu cresci, né? Então, assim, na barriga da minha mãe, ela já inaugurava lojas com o meu pai. Então, cortava aquela faixa verde e amarela. E minha mãe grávida de mim. Então, imagina, uma realidade muito presente do meu dia a dia, literalmente. E quando eu peguei mais firme com meu pai nas lojas, eu fui fazer curso de vitrine. Então, eu tenho 4 formações em vitrinismo. E eu me inspirava em boas vitrines. E eu fui fazer consultoria de moda. Então, eu tenho, no mínimo, ali 4 formações em consultoria de moda. Então, e fora os outros que eu fiz, imagina. Quase não gosta de estudar, né? Quase não gosta. Eu falei assim, olha, o arroz com feijão a gente já tem, que são as lojas e são as roupas. Vamos ir além. Vamos fazer algo diferente. Vamos atender nosso cliente de uma maneira diferente. Vamos ter informações que os concorrentes não têm. Vamos trabalhar cores que eles também não têm. Então, a gente tinha todo um material dentro da loja para fazer combinação de cores. Então, falando em liderança e em arregaçar as mangas, da mesma forma que meu pai chegou no mercado com uma proposta diferente, eu entendi que eu também, além de querer, precisava fazer a diferença. Então, já que a gente está falando de moda aqui, meu pai tem o sobrenome Lopes. Antônio Lopes da Mata, Gaspar Lopes. Então, hoje é um encontro aqui, ó, inédito. Lopes, né? Família Lopes. Casa Lopes aqui reunida, né? Bacana. Que é o que ele disse, né? Esse gosto que meu pai também tinha por se vestir bem. Por estar alinhado, por entender o caimento do tecido, quando a roupa ficava bem, era do tamanho correto para a pessoa. E essa coisa
ele tinha uma autoestima muito elevada, e eu não sei se era o gosto pela moda ou se era a autoestima dele. Depois você explica para os telespectadores como é que funciona. Só sei que ele casava muito bem. Essa coisa da roupa que ele vestia, ele era tido como um homem muito elegante, mas sempre vaidoso. E essa questão aí de poder, então, projetar a si próprio através da imagem. Ele entendia isso desde muito novo. E eu aprendi com ele, com a minha mãe, né? Porque minha mãe também era muito elegante nessa questão. Ele não a fez elegante e ela não o fez elegante. Os dois eram elegantes. Natural. Naturalmente, assim. E eu ficava vendo, gente, será onde que aprendeu? Com quem que aprendeu, né? E aí são coisas, assim, pra gente conversar mais um pouquinho, né? Tomando um café, um outro bate-papo, porque é muita história mesmo. Sim. Mas em relação à liderança, nesse primeiro momento, se tratando de moda, foi essa toda a história. A liderança, ela precisa, sim, você precisa se vestir para essa liderança, porque a sua imagem, ela vai trazer uma inspiração, ela vai trazer uma referência para quem te segue, porque liderança é isso, né? Não é um cargo, não é a posição que você ocupa, mas é assim, você realmente ser líder na essência, você inspirar, parece, né? Incorporar essa ideia do bom gosto, de exatamente. Aí, o que eu percebo muitas vezes, né, nos processos que eu faço com o método Efeito Diamante, e até por isso que eu escrevi um livro para trazer um pouco disso bem, bem prático, né? Que às vezes as pessoas não se sentem, primeiro, não se sentem merecedoras. Você percebe muito isso? Muito. Aí fica estagnado, parou, né? Porque se eu não consigo me achar merecedora de conquistar aquilo que eu quero, eu nunca vou conquistar. É uma conta que não fecha, né? E se eu não valorizo a minha história, a minha trajetória, e é isso que constrói o legado, se a gente não valoriza isso, a gente acaba não conseguindo projetar um futuro à altura do que a gente merece. Certo. E a imagem vai junto? Com Vai. certeza, né? Você tem que se vestir para o futuro que você quer. E não assim, vou esperar. Eu escuto muita gente falando assim, vou esperar eu ter sucesso, vou esperar isso, vou esperar aquilo. Eu falo, não, você tem que se vestir para o que você quer, para o próximo nível. Vocês concordam com isso? Sim. Uma coisa, quem está nos ouvindo tem que entender que o vestir, ele não precisa você encher seu guarda-roupa. É você vestir correto, vestir certo. Que você compre uma peça em departamento que seja, vamos dizer assim, só que você faz os ajustes corretos. Você está bem alinhado, você está bem chique. Saber suas proporções, respeitar suas proporções, você concorda? Seu estilo, né? Seu estilo. Então, isso faz a diferença. Então, porque geralmente a gente fala, não, agora... Aí a pessoa fala, mas eu não estou nem trabalhando, estou começando agora, como que eu vou fazer? Não, comece com o que você tem. Faça, chame a Lu para fazer essa consultoria. A Lu, vai pode lá, me Lu, chamar, pode. Lu, chama a Lu, dá um jeito nesse meu guarda-roupa, porque fica um Vamos fazer uma palestra para sua equipe. Justamente. Então vai lá, tira aquelas peças que estão fora, que não está cabendo mais, e vamos adaptar, que sejam poucas, mas que sejam poucas, muito bem cortadas e vestidas. Ou seja, que sejam ajustadas. Bem escolhidas, né? Bem escolhidas. Que aí, as pessoas, eu até falo, as pessoas geralmente poderia-se valorizar-se melhor no vestir. Porque você vê que tem cada pessoa que põe uma roupa básica, mas dá gosto de se ver. Já tem outras que você fala, nossa, estragou o look da pessoa. A pessoa não ficou legal. Então, às vezes, falta informação. Informação, muitas vezes, nós temos, às vezes, falta a informação certa. Exatamente. E a elegância, né? Assim, eu falo que não é você vestir como eu brinco, né? O pacotinho da elegância, não. Tais cores, tais peças. É você realmente estar com aquele todo bem alinhadinho, né? Você se sentir bem, você ser elegante antes de tudo, né? Antes de se vestir com elegância, você precisa já se ver elegante. E aí a gente fala assim, né? Desse caminho. Então, hoje, a intenção do episódio de hoje foi a gente pegar essa conexão da história, do legado, com a projeção de futuro. E muita gente, o que eu observo também, quero até que vocês me falem um pouquinho das experiências, né? Que vocês têm muitas pessoas que passam pela vida de vocês, né? As pessoas às vezes não projetam, peraí, o que eu quero? Isso. Você pergunta a pessoa, não sei, ela vai levando, né? Vai levando. Então, a liderança envolve muito também isso, né? Uma direção a seguir, algo a alcançar, e aí as pessoas vão junto. Tem uma passagem de uma mulher
que ela precisava se destacar numa vernissage. E essa mulher, então, ela queria chamar a atenção de uma pessoa específica. Ela já tinha consciência que ela iria na vernissage e que tinha alguém ali que ela precisava de um contato. E aí, ela decidiu, então, que ela investiria na imagem dela. E ela realmente se colocou muito elegante, Lu. E a elegância foi tanta, a elegância com certeza já era uma mulher que tinha essa consciência da importância da imagem. E ela, então, se colocou muito elegante ali naquela vernissagem. De repente, cutucam no ombro dela. Quando ela virou para trás, era a mulher com quem ela precisava falar. Era a mulher com quem ela precisava ter o contato que ela queria para poder desenvolver um projeto. E a mulher virou para ela e falou assim: você está muito elegante, muito elegante. Quem é você e o que você faz? Era tudo que ela precisava e que ela estava buscando. Olha só. Só que, em contraponto a essa realidade de pessoas com essa consciência, tem as pessoas que não sabem. Elas têm a informação, muitas das vezes sabem que precisam melhorar, só que elas não sabem. Então, assim, elas por elas próprias, elas não vão conseguir melhorar essa imagem. Porque ela vai continuar comprando a mesma cor de roupa, o mesmo estilo de roupa, e ela precisa ir para um mundo em que algumas situações realmente vão demandar uma imagem muito melhor, né? Aquele caimento melhor. E eu falo isso por experiência. É chegar a um cliente e ele não ter noção absoluta de nada. E ele fala: eu vim aqui porque vocês são referência. E eu preciso que vocês me ajudem a me vestir para essa ocasião. E assim a loja fazia. Então, ele não sabe. E não tem alguém que ajude, e não tem alguém, muito menos, que vá fazê-lo ter um guarda-roupa ali que fala: ó, esse guarda-roupa aqui te valoriza 100%. Que eu acho que boas peças, como o Gaspar disse, mas de forma que tenha um bom caimento, um bom corte, um bom tecido, e que estejam ali a trabalho daquela pessoa, para a imagem que ela gostaria de projetar, ou no mínimo vivendo a sua essência, o seu estilo, aí já fica mais complicado. Então, Lu, tem pessoas que elas não sabem. Elas não sabem. Eu não sei por onde começar. Essa é uma realidade. E aí precisa saber, né, gente? Quanto mais clareza. Então, tem que, primeiro, valorizar a sua história, porque ela te traz, como o recadinho lá do começo, né, que eu quis trazer, ela te traz recursos importantes, as vitórias, os desafios, né, que nós enfrentamos, vão te trazer tudo que você é hoje, né? Não, Lu, só um adendo. Essa pessoa que o Conexão Diamante, ela está buscando e vai trazer, e esse projeto maravilhoso que você tem, é justamente para que essa pessoa entenda que existem outros mundos. Então, assim, se eu fiquei muito tempo num lugar, mas aquele lugar já não me serve, eu vou partir para um outro lugar, um outro nível, vão ser outras situações, ela precisa ter essa consciência da necessidade da mudança. Se adaptar àquele novo nível, a Ludmilla, né? Lá do bairro Tem, não é a Ludmilla do bairro lá de Beverly Hills. Não tem como. Então, assim, a gente está fazendo um contraponto aqui. Mas é uma realidade, às vezes é doída para muita gente, porque são poucas as pessoas que podem se dar ao luxo de serem um Mark Zuckerberg e vestir camiseta e moletom, de serem um Tesla da vida, um Elon Musk da vida, que podem ir para a empresa de calça e camiseta. Então, assim, são poucas, né, na verdade, as pessoas que se dão a esse luxo, né, que podem se dar esse luxo. O restante é aqueles segundinhos ali que a gente bate o olho e que a gente já fez um julgamento, e aí não tem como... a grande chance de fazer a primeira impressão não é na segunda impressão, é na primeira. Então, né? Aproveita a chance. E aproveitando que vocês duas estão colocando, eu achei legal esses dias, que foi num prazo de uns 60 dias, 2 clientes, quando eu entreguei a roupa, um foi um casamento, que me marcou, que inclusive o rapaz estava filmando perto de mim e falou: cara, o que esse rapaz falou? O que ele falou? Essa roupa me deu confiança para me subir no altar. E um outro cliente falou assim: cara, eu não quero tirar a roupa. Ele foi só experimentar para pegar, ele falou: não quero tirar. Ou seja, o significado disso? Olha como que você está bem com você está bem com a roupa, isso te dá força
no seu dia a dia. Você leu minha Numa mente entrevista, agora, Gaspar. leu? Olha Era aí, ó. A exatamente aí que eu energia, queria... a energia. Ó, o que a gente vê demais? Por exemplo, hoje nós temos lá 12 famílias ligadas a Gaspar Lopes. Então, lidar com pessoas todo dia numa entrevista. Tem pessoas que vai numa entrevista que você percebe que parece que ela não está querendo um emprego. Ou ela não está querendo estar ali. Vamos dizer que isso é um fato, não sei, talvez vocês colocariam melhor. A gente acaba fazendo um pré-julgamento de uma pessoa, e isso acho que não sei se é do ser humano. Então assim, tem que se saber quando você põe uma entrevista de emprego, para você se sentir melhor e trazer uma confiança para quem está entrevistando você. Então, a roupa te dá, como vocês têm colocado muito bem, a roupa te dá um poder que você consegue transmitir na sua fala, no seu comportamento e tudo mais. Mas, é muito lindo isso aqui hoje, porque assim, a gente vê no Gaspar, e em histórias como a do Gaspar, a do meu pai, e outros tantos da década de 70 que construíram aqui a moda, o setor de moda aqui em Goiânia, o amor. São histórias, é isso que você está trazendo aqui hoje, Lu, histórias. Então é o seu amor pela moda, o amor do meu pai em querer que os homens se vestissem como ele ali. Então assim, muitos clientes, né, o Gaspar estava até comentando, eles admiravam o da Mata, o estilo do da Mata, os ternos do da Mata, as roupas de linho do da Mata. Então, assim, muito amor envolvido, né? Então, acho que falta um pouco de amor nas lojas, essa vendedora que vai vender, mas ela entender a importância disso tudo aqui que a gente está falando e poder entregar isso, então, para a pessoa, essa autoestima e esse poder dela ser ela mesma e ter confiança em si. E a técnica, né, Lu? De falar, ó, isso aqui vai cair melhor para você. Então, se a gente puder juntar os dois, eu vivi muito isso, a técnica e muito amor, assim, né, dentro do negócio da família, pelo que meu pai fazia. Isso é maravilhoso. E, assim, uma das coisas que é importante a gente falar que não é só a imagem, ela não é só comunicação, ela é sensação, né? Então, assim, numa entrevista ou num fechamento de um grande negócio, você tem que pensar, assim, na mensagem que você vai levar. E por incrível que pareça, tá, gente? Eu falo assim, que mensagens que você quer transmitir no seu look, pessoa? Cri, né? Não sabe também, Não então precisa sabe, saber qual é a impressão que eu quero causar no outro. Sim. Mas também a sensação. Eu ponho aquela imagem toda, né? Roupa, Concordo. acessório, cabelo e tal. Eu me sinto diferente. Uhum. E esse sentir diferente é Faz a muito diferença. poderoso, Me né? sinto Faz a bem, diferença. assim, dessa forma, né? Faz a diferença. Para o outro ver, né, Aham. o seu valor, você tem que ver Sim. primeiro e se sentir, né? Sim. E, Lu, sempre que eu vou falar, como fui convidado aqui, e não tem como, além desse se vestir para você, e primeiro, eu acho, não sei se você concorda, Lud, é a gente vestir para nós primeiro. Se você está bem, a pessoa, quando você está conversando, fala, mas onde ele está arrumando tanta energia? É porque você está bem. E não tem como a gente separar a elegância do vestir também, que estão junto, estão entrelaçados, que é a educação, respeito, a conversa, você saber se comportar. Aí A já postura, entra, né? eu não sei se eu estou Saber colocando falar. bem na hora, se eu estou colocando aqui bem na hora. Um dia eu quero um podcast mais à vontade. De Não, ficar, aqui você está à vontade, né? tá Não, tudo... tão ótimo, tão ótimo. Mas não sei se vocês concordam. Primeiro a pessoa pôs uma roupa, está se sentindo bem. Agora ela tem que ser elegante. E elegante não para aquele momento, ela tem que ser abrir uma porta, um bom dia, uma boa tarde, mas é tão bom, e hoje as pessoas esperam disso, só que nós ficamos esperando do outro, o outro de cá, e fica todo mundo tenso e ninguém nada para ninguém. Então eu acho que o vestir é maravilhoso, faz parte, eu vejo que é um ponto, e aí entra também a elegância, que a roupa vai falar com as suas atitudes, com o seu comportamento. Não sei se vocês concordam comigo. Show! Eu não sei se eu fui claro. Claríssimo, meu amigo. Meu paizinho, né, que ainda tá vivo, graças a Deus, com 80 anos, meu pai completou 80 anos, Lu. Que coisa linda. Toninho da Mata, pra quem não tem notícia dele, tô dando notícia aqui do Toninho da Mata. Em primeira mão. Em primeira mão. E ele, todas as vezes que eu chego pra visitá-lo lá, na casa dele, em Caldas Novas, se é de dia, bom dia, se é à tarde, boa tarde. Meu pai tinha essa elegância na alma.
de tratar bem as pessoas, de dar o bom dia, de conversar, falar baixo. Ele tinha... Eu tava comentando com o Gaspar aqui nos bastidores, eu nunca vi meu pai falar mal. Lu, quantos anos de convivência? É a minha idade. E eu nunca vi ele falando mal. Ele não tinha inimizades, ele não tinha inimigo, não tinha um para escrever no caderninho. Esse aqui tá eliminado. Não existia isso. Sempre um gentleman. É um ser elegante antes de se vestir Isso, elegante, né? É isso. ser primeiro. Né? Porque é tão lindo, né? Agora, para nós, mulher ou homem, recebe um bom dia, uma educação, segura uma porta de um Faz toda a diferença, elevador, né, gente? né? Eu posso levar para você. São pequenos gestos. Então a Lu tem que tem dar nos aula faltado, de Lu. como ser elegante. Aí depois, como se vestir de forma Por elegante. isso, gente, que no método efeito livro. diamante, o negócio não... Eu brinco assim, não é só Prático. sobre roupinha, não. Vocês É estão o dia a achando? dia. É conectar essência, aparência e comunicação. Senão, Verdade. não adianta. Sim, A gente é. tem que pegar esse todo. E por isso que aqui no Conexão Diamante a gente não vai falar só sobre roupa, nós vamos falar muito sobre comportamento, mentalidade, tudo isso que forma esse nosso caminho de um futuro, né? Que a gente possa projetar realmente aquilo que a gente merece, valorizar a nossa história Sim, com e realmente a certeza. gente se vestir desse legado, se vestir Sim. dessa projeção de futuro e Verdade. ir mais longe, porque a gente merece. Isso, Né? somos merecedores. E até assim, essa questão da autenticidade que eu quero trazer de volta aqui, até para lembrar um pouquinho de uma história minha com o Gaspar, né? A gente fez um processo de alinhamento de marca pessoal que foi um grande prazer para mim. E eu falei, Gaspar, não deixa ninguém te colocar numa caixinha, É verdade. mantenha a sua autenticidade, né? A gente pode alinhar assim a imagem, valorizando tudo isso que a gente falou aqui, né? E a gente tem sim a nossa essência preservada nesse momento. Sim. Então, assim, olha, tem que ser o cabelo tal, tem que ser a cor tal? Não, não tem. Tem que estar equilibrado esse todo. Isso é que é o mais valioso de tudo, Sim, tá? sim, concordo. Gente, que papo gostoso. Eu Não, queria uma bom hora a mais aqui. demais. Eu quero que vocês voltem já. Pode Já deixar, vamos combinar deixa uma- agendado aí, deixa agendado. Já vamos combinar um novo momento para a gente continuar essa conversa, porque tem Verdade. muita coisa ainda para Verdade. Não, falar. vamos ter que voltar, gente. Eu não contei nada de mim. Já tá aí a promessa. Não contei nada de mim, mas ao mesmo tempo, né, Gaspar? Tudo de mim. Porque Entendi. as pessoas precisam entender que existe todo esse histórico que foi a minha base, né? Meu pai, minha mãe, toda essa história da moda, essa confecção que um dia foi lá dentro de casa, viu? É, né? Olha só. Dentro da nossa casa, costureiras lá dentro. Sabe que é o mal dos Lopes? Não só dos Lopes, não, mas também de outros aí grandes Não que eu vamos falar conheço. mal, vamos Eu falar. também É. cresci vendo a minha mãe costurar também. Isso é Então, bom. assim, Memórias maravilhosas, né? e eu tinha muito gosto de pegar as camisas de linho que ficavam prontas. Então, assim, nós vestimos... Aqui é uma grande história mesmo aqui nesse podcast hoje, porque nós vestimos Leandro Leonardo, Bruno Marrone. Então, o Leandro ia lá na confecção, escolheu o tecido, porque eles usavam aqueles blazers jaquetões Gente, né? transpassados, Aham. enormes, com ombreira. Lembro demais. Então, assim, muito do que eles vestiam nas suas apresentações era da Mata Moda Masculina, né? Bruno e Marrone. Então, assim, éramos vizinhos ali no Bueno. Então, é tanta história, assim, são tantas vidas, né? Como o Lopes disse, e tantas pessoas maravilhosas, né? Que a Sim. gente conhece, que eu acho que a gente tem que seguir mesmo o caminho da mata mesmo, viu? Isso. Não vamos arranjar briga com ninguém, não, porque a vida vai ser feita disso. De você lembrar de um conhecido que ia na loja só para tomar um café, aí acabava comprando alguma coisa, de uma amizade igual da Lu, que graças a Deus, né, tá aí, o tempo tem trazido só coisas boas, né? A gente até quer montar uma empresa, mas não tem tempo. Não tem tempo de planejar a empresa, mas vai dar certo. A gente vai conseguir chegar lá. Vai dar certo. Gente, agora fala um pouquinho, né? Convida as pessoas para acompanharem você. Você nem falou da Rede Goiana e da Mulher Empreendedora, que é um trabalho lindo, maravilhoso. Vai ter que Né? voltar, Vai ter que voltar mesmo. mesmo. Pronto, já tá Sim, combinado. você me acha no Instagram, Gaspar Lopes, né? E lá tem todos os meus dados lá. Basicamente é tudo ali. Fácil, né? Fácil, Gaspar Lopes. E o você, meu é Lud? Lude, com Y, da Mata, com 2 T's. Depois a gente vai falar esse outro caminho que eu abri aí, sem ser da moda masculina,
que foi esse grupo de mulheres líderes aqui no estado de Goiás, né? E também a minha passagem aí de não menos de 30 anos pela política aqui no estado de Goiás. Então, acho que é outro tema mesmo, né, Lu? Liderança, porque aqui nosso assunto é liderança, mas é muita liderança na vida desse povo, minha gente, não dá tempo de falar, não. Né? Isso é o que a gente quer trazer aqui no Conexão Diamante, assim, muito além da roupa, muito além da imagem, né? A gente pensar nisso de uma forma mais ampla. Olha quantas histórias tem lá das mulheres que você acompanha, né? Que a gente pode Nossa. trazer aqui. E quantas viradas, Aliás, ó, né, de deixa eu chave, né? aproveitar, comenta aí, deixa aí o seu comentário falando da sua história, né, do seu legado, da sua projeção de futuro. Vamos começar a projetar aqui, né? O que você quer Sim, alcançar? ótimo, Aham. Então, ótimo. vamos falar um pouco mais desse comportamento e mentalidade aqui. E a roupa a roupa não como escudo, não como status, não como uma falsa ideia de poder ou uma imagem assim que você cria na sua mente em que você vai ser maior que as outras pessoas. Não. Simplesmente eu acredito nisso. A roupa como extensão de quem você realmente é. Então, se você ainda não é aquela líder que você quer, às vezes você não é. Pode começar pela roupa? Sim. Pode. E aí depois você vai trabalhando oratória, elegância, educação, estratégias de network, estratégias de negociação. Tá, ok. Então, às vezes, aqui vai um tempo maior, né, Lu? Uhum. De eu estudar tudo isso, né, Gaspar? Sim, Pra eu me sim. tornar O mesmo, que como você- pessoa. Mas a roupa vai dar uma ajudada já nesse processo, né? Vai fazer você se sentir diferente, E ser aí... visto diferente. E aí eu consigo, se eu me sinto diferente, mesmo não tendo todas as habilidades e conhecimento necessário, eu já começo ali por uma parte menor, mas que não é menor, pode ser a catapulta para as outras coisas virem. Que aí a pessoa te vê com potencial. Nossa, a Lu tem potencial para dar aula. Vou convidar ela para dar aula na universidade. Nossa, a Lu, olha, ótima apresentadora. Vou convidar ela para vir aqui no meu podcast. Tudo então começa Sim. a As acontecer conexões, né? na vida da pessoa, né? Agora, a gente não nasce sabendo. Se estiver precisando de ajuda, tem que procurar o especialista. Vou Sim. fazer igual Por aquelas favor. propagandas. Sou um especialista. E por isso também continua acompanhando aqui todo o ecossistema do Efeito Diamante. Tem lá as aulas ao vivo do Vem Brilhar e os próximos episódios do Conexão Diamante aqui com mais conversas deliciosas e muito conteúdo. E as duas coisas juntas aqui, não abro mão. Obrigado, meus convidados queridos, e até o próximo que nós vamos marcar, hein? Para continuar essa Combinado. conversa. Obrigado, Combinado. Lu. Valeu por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Que você continue pondo essas mulheres, esses homens. Não vamos falar na linha, não, né? Mas Na linha da ajudar. elegância, Da elegância, é autêntica e isso aí. leve. É isso, Aham. isso. Como você, né, Lu? Ah, Isso. obrigada. Que ensina moda de uma forma assim, leve, né? Leve. Leve, suave, né? Eu acho assim que você tem esse poder de passar essa importância toda, né? Dessa forma. Eu tive dificuldade até com personal stylist. Ela me via mais agressiva um pouco na imagem, assim, como é que fala? Tem o estilo dramática. E eu não usava nada dramático. E aí um dia ela me indicou um vestido dramático. E eu relutando. Ela via um potencial de imagem em mim que não era do meu dia a dia. Ela via um potencial em mim que eu não enxergava. E aí é onde você também cresce como pessoa. E aí eu coloquei aquele vestido, casou tão bem com a situação, tão bem com o evento, eu era uma das palestrantes, que eu própria fiquei admirada. Então, assim, imagina quanto ainda existe de potencial a ser explorado nas pessoas. Com certeza. Não deu tempo nem da gente falar da nossa história com a política, aí, com a imagem de Lud da Mata. Na última campanha arrasou, hein? Enfim, até o próximo, né? Até o No próximo. próximo a gente continua esse bate-papo maravilhoso Lu. aqui. Obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Beijo, tchau, Obrigada, tchau. Gaspar. Energia boa para nós.